Estamos começando, não? Muito bueno. Será que começou? Começou, Felipe? Que bueno. Estamos começando, não? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a caridade. Sim. Olha só, antes de mais nada, guten Nacht para todos, buenas noches. Esse assunto é bastante interessante, não? Caridade. Nós já estamos falando disso há bastante tempo, o que é caridade, o que não é. Oi, Alberto Ferrante, já entrou aí, hein? Tiago Giuliani, Ricardo Cruz, o corintiano, não é? Opa, Lídia Bassi, Lídia não sei da história, Pascoal. Então, aqui nós temos, na caridade, é um assunto muito extenso, muito profundo. Para entender mesmo caridade é preciso estudar bastante. E mais ainda, praticar, não é? Parece que para facilitar, os nossos irmãos fizeram algumas perguntas aí, deixaram mais ou menos de acordo, não é? Apesar que esse assunto lá na Casa Espírita é bastante esmiuçado pelos nossos irmãos palestrantes aí, mais vezes pelo nosso irmão Joel, que está sempre falando sobre a caridade. Ele fala muito e pratica pouco, mas fazer o quê? Pelo menos está falando já é alguma coisa. Com o tempo, a prática leva à perfeição, é o que diz sempre, né? De tanto falar, uma hora aprende e começa a fazer. Mas caridade, basicamente, é o ato mais sublime para nos levar à perfeição deste mundo, nos dando condição, então, de adentrar mundos mais avançados por causa da evolução conquistada, não é? Caridade tem diferença de filantropia, ainda que a filantropia seja necessária, não é? Mas não é caridade. Filantropia é da esmola. Esmola é filantropo. Caridade é espiritual, é elevado, é um nível acima, não é? É uma forma sublime de se aperfeiçoar. Isso é muito importante nós levarmos em consideração. Mas aí o que diz aí? Qual é a primeira pergunta que foi preparada aí, se é que tem? De acordo com a questão 886 de O Livro dos Espíritos. Qual que é a pergunta? Deixa eu achar a casa. Não? 886. 800? E vai, continua. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como a entende Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão às ofensas. Poderia definir e exemplificar para nós sobre o que é benevolência, o que é indulgência, o que é perdão? Bom. Até o instrumento escreveu para facilitar, porque eu não sei, então ele escreveu. Mas é bastante interessante. Coitada, não? O que aconteceu? O que foi, minha filha? Que trabalho que dá, que os meus assistentes aqui não são fáceis, não. Ó. Benevolência significa demonstrar bondade. Boa vontade em relação às outras pessoas, revelando altruísmo, empatia. Empatia todo mundo sabe o que é, não é? Não é simpatia, é empatia. Eu vejo alguém doente, enfermo, aquilo me toca, me deixa com vontade de fazer alguma coisa. Um amigo é um ser benevolente, relativo, né? A maioria dos amigos são falsos. Infelizmente, são amigos enquanto está tudo bueno. Na hora que fica difícil, some tudo. Por exemplo, no caso aí, mais para frente, até eu tenho certeza, vão me perguntar de novo da coronavírus. Agora que a coisa está difícil, sumiu todo mundo. Não acha ninguém para fazer, para ajudar, para estar do lado, para fazer uma sopa. Quer dizer, isso é benevolência? Será que é benevolência? Porque ser benevolente, quer dizer, é demonstrar bondade. Quando está tudo fácil, qualquer um faz.
A indulgência é um dos sentimentos mais elevados, diz Eckhart, que pode ser desenvolvido pelos seres humanos. Caracteriza pela compaixão. Compaixão é interessante, né? O que é compaixão? Compaixão é apiedar-se, é sentir piedade. A piedade é a compaixão, é o desejo de fazer, de servir, é vontade mesmo de fazer, diminuir. Está escrito ali, a dor dos outros. Isso é compaixão. E o perdão? O que é o perdão, Felipe? Perdão é esquecimento? Não é esquecimento. Tem aqui também, olha cá, está até escritinho cá. Perdão é a ação humana de se livrar de uma culpa. Olha. É a ação humana de se livrar de uma culpa, uma ofensa, uma dívida, etc. O perdão é um processo mental. Não sei não, acho que é espiritual. Que visa a eliminação de qualquer ressentimento, raiva, rancor, papapá. Se você não sabe o que é o perdão, você nunca perdoou. Então isso já é um problema. Isso já é um indício que você nunca fez caridade. Vocês aí, os espíritas, né, que enchem o peito, eu sou caridoso, eu ajudo, e não sabe o significado da perdão, então você nunca fez caridade. Estas coisas, meus irmãos, para os espíritas que estudam, que se dedicam a casas espíritas, elas não podem mais ser coisas assim de outro mundo, aquelas coisas, onde é que tá? Caridade é uma coisa que deve ser praticada diuturnamente por toda aquela que se diz cristão. Ser indulgente para com todos, porque todo mundo precisa de indulgência. A indulgência é piedade, não é compaixão, benevolência. Insistir sempre com bondade, sem julgar, sem condenar, sem prejudicar, sem machucar, é fazer aos outros o que gostaria que lhe fosse feito. Isto é benevolência. O perdão, acima de tudo, é esse ato magnânimo de relevar, porque o outro, muitas vezes, quando tenta nos ofender, na verdade está passando por dificuldades, por contrariedades, por qualquer coisa que faz com que elas se sintam daquele jeito. É um ato de inferioridade indiscutível. Mas a moral do espírito superior, esteja ela onde estiver, encarnado ou desencarnado, deve sempre conduzi-lo à paciência, à tranquilidade. Lembrando sempre que paciência é persistir. Não é porque o outro lá está raivoso, está nervoso, que você vai desistir dela. E se Jesus tivesse desistido de nós? O que seria de nós? Então é assim que temos que pensar. Esta é, acima de tudo, a caridade ensinada por Jesus. É o princípio básico para nós construirmos em nós as condições de alcançarmos um mundo melhor, nos libertando dessa porcaria desse mundo de provas e expiações, que de tão endurecido, demonstrando justamente o que somos, é só sofrimento. O que mais? Nesse momento de isolamento social, lá vem. Uma crise social se aproxima da população brasileira e mundial, com mortes, desamparo familiar, desempregos e desespero. Como podemos aplicar esses valores da caridade? Bom, se vocês não sabem, como eu disse há pouco, que espíritas e cristãos de Ará que vocês são. Fazer quando está tudo bueno é fácil. Nós somos testados, meus queridos irmãos, justamente naquelas coisas que nós dissemos quando estávamos reencarnando, que nós dissemos que éramos capazes. Nós não somos testados naquilo que nós não sabemos. E a caridade por excelência, indulgência, benevolência e perdão. É o que todo mundo veio provar cá quando se passa diante da maior prova que existe, a da tolerância. Então, fala aqui, mais uma vez, que dificuldade que o mundo está passando aí, que é tão grande assim, que em todos os tempos da humanidade não ocorreram. Todo o tempo da humanidade, deste mundo chamado Terra, por causa do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua vaidade, pobre,
viajante deste pequeno mundo perdido no infinito. É que existem guerras, é que existem fomes, é que existem doenças e enfermidades que não conseguem alcançar um ápice, serem tratados com dignidade. Então, isso tudo é prova. Isso não tem que acabar. Aliás, isso não vai acabar. Enquanto existirem homos necessitados das provas, sobre a terra, as provas nessa categoria vão acontecer. E para se ver livre dela, quer dizer, na verdade, a terra não vai evoluir por causa dos homos. Quando os homos forem mais evoluídos, eles vão. Não tem aquela parábola, não tem aquela passagem de Jesus que diz: há muitas moradas na casa do Pai. Então, quando vocês, meus queridos irmãos, forem melhorando, isso está na oranografia, lá na Gênesis, está em muitos lugares, o livro dos médiuns, vocês vão para outros mundos, como nós fomos. Então, essas pandemias, essas coisas, isso não. Todo o tempo da Terra é um tempo de se provar. É um tempo de dizer: olha, eu sou capaz, eu vou vencer em mim, em mim. O egoísta, o orgulhoso, o vaidoso, eu não vou vencer das outras, não, é em mim. E uma das formas mais seguras, elementares e verdadeiras é pela caridade. É a caridade, esta ensinada por Jesus, indulgência, benevolência e perdão. Filantropia não leva ninguém para o céu. Sabe por quê? Dá o que sobra, é o que filantropo faz. Dá o que sobra, é fácil. Eu quero ver é tirar até do que não se tem para dar para os outros. Aí que está o difícil. O que mais? Como podemos diferenciar cumprir com o nosso dever, fazer o bem e ser caridoso? É tudo uma coisa só? Como é que é o negócio? Como podemos diferenciar o quê? Cumprir com o nosso dever. Cumprir com o nosso dever. Qual que é o maior dever do homem sobre a terra? A tolerância. E a tolerância não é a caridade? Indulgência, benevolência e perdão? O que mais? Fazer o bem. Fazer o bem. Olha, tem na questão no livro dos Espíritos aí, mais para frente nós vamos até estudar isso aí, diz que não existe bem passivo. Não existe bem passivo. O bem sempre tem que ser ativo. Quem não está praticando bem está praticando mal. Ou você pratica o bem no limite das suas forças, ou você pratica o mal. Como assim, doutor? Não estou entendendo. Olha, o bem que você deixa de fazer vai gerar o mal em alguém que precisava, vai precisar do seu bem. Então, o bem não feito é o mal bem feito. Olha que coisa interessante. Então, o bem não é só na questão de dever, é mais que esta. É o objetivo de quem encarna. Praticar a caridade é fazer o bem, doutor Fritz? Mas é óbvio que é lógico. E muito mais que esta. Veja bem como é difícil ser indulgente. Veja bem como é dificílimo ser benevolente, estar sempre insistindo, ter boa vontade, continuar do lado, mesmo apesar das ofensas. Vocês não fazem assim? No primeiro momento que apareceu uma nuvem escura, já virou tempestade. Vocês não praticam a lei de caridade, nem a de tolerância. O que mais? Ser caridoso. Ser caridoso? Caridoso. É tudo esta. É tudo que nós falamos. O que mais? Ao falarmos de caridade, sempre pensamos em atitudes externas e fora do nosso meio social. Como ser caridoso dentro de casa? Como ser caridoso dentro de casa? Bom, se for marida, aprender a lavar, passar e cozinhar. Tá certo? Se for mulher, aprender a falar baixo e menos do que fala. Se for um filho, é parar de pedir dinheiro emprestado para o pai e não pagar. Você faz assim, Felipe? Né? Será que é você que empresta? Eu estou vendo mesmo. Você come de graça faz tempo, então eu estou vendo. Bom, deixa para lá. Como é que é a pergunta mesmo? Como é que se faz caridade dentro de casa? Pelo amor de Deus. Não foi o Joel que perguntou isso, não foi? Foi? Ô Joel. Indulgência, benevolência e perdão dentro de casa. Como é fácil.
Como é fácil ter boa vontade com o pai, com a mãe, com o filho, apesar que vocês não fazem, não é? Então, eu ouço muito, eu ia falar que eu ouvo, né? Eu ouço muito falando, nossa, eu faço tantas coisas lá fora e não consigo fazer dentro de casa. Dentro de casa, meus irmãos, normalmente estão aqueles espíritos muito parecidos, os semelhantes, os afins que se atraem, não é? Aquelas cujas provas e as expiações são bem similares, bem iguais, ou uma depende da outra para provar a sua condição de humildade, de sabedoria, papapá, papá. Bueno, então ali fica-se difícil porque nós encontramos quase sempre no outro, que toda mulher que fala do marido é igualzinha. E vê, mas meu marido é sem educação, então por que você casou com ele? Ah, não era assim, era assim. Era assim, é que você gostava. É que você é tão ruim quanto ela. E vice-versa. São os afins que se atraem. São os iguais que estão juntos. São aquelas cujas provas levam a melhora sobre a terra. É justamente a caridade, ter boa vontade, é insistir sempre, é ter compaixão e perdoar. Muito barulho. Que leva a esta. Então não adianta. Dentro de casa, meus irmãos, é realmente a forma mais fácil de se elevar. E é o que vocês mais inventam desculpa para ficar difícil. Não é? Ah, meu pai me dá muita barra, minha mãe, meus filhos são rebeldes. Seus filhos são rebeldes porque você é frouxo. Porque houve um tempo em que o pai falava, o filho obedecia. Houve um tempo em que o pai saía de manhã cedo para trabalhar, a mãe cuidava dos afazeres domésticos e os filhos respeitavam. E vice-versa. Os pais respeitavam os filhos porque eles falavam uma vez só. Hoje, olha esses jovens que não respeitam ninguém, não toleram ninguém, não estão nem aí para ninguém, bebem, fumam, usam droga, roubam, cometem sexo abusivos. Hoje o sexo, aliás, é vulgar. O sexo parece que é coisa. É nojento o sexo hoje. Não tem mais amor, tem sexo. É aquilo naquilo e pronto. Porque acabou o princípio de solidariedade, de amor, de boa vontade, de satisfação de estar do lado de uma persona, do respeito. Essas coisas acabaram. Então, a caridade dentro de casa é algo que começa com o berço. Quando os pais praticam, os filhos praticarão, e quando saírem para o mundo, darão exemplos. Vocês não sabem nem onde estão seus filhos. Vocês aí, seus pais, né? Quando acontece alguma coisa com o filho, quer matar, quer fazer, mas não sabe onde seu filho anda, não sabe o que está fazendo e não quer saber. Quer encostar ali no cantinho. Esse negócio de coronavírus aí está sendo uma benção, não? Tem 2 semanas que está todo mundo vagabundando e enfiado dentro de casa. Deveriam estar aproveitando para fazer um monte de coisa. Desde o primeiro dia eu estou falando desta. O que mais? Como diferenciar a caridade material da caridade moral? Presta atenção. Caridade material é filantropia, é dar esmola. A caridade espiritual é a indulgência, a benevolência e o perdão. É um ato superior de um indivíduo para com o outro, no sentido de vencer os inferiores e exaltar os superiores. Isso é caridade espiritual. Caridade material é o que se faz corriqueiramente, dando cesta básica, fazendo sopa, essas porcarias aí que vocês fazem, que na verdade, ainda que necessário, que é a filantropia, não traz nenhuma elevação para ninguém, porque quase sempre estão dando o que sobra, não o que vocês não têm. O que mais? Por que a esmola não é caridade? Porque é filantropia. Porque é simplesmente dar o que sobra. Esmola ainda tem no livro dos Espíritos, tem para todo lado do Evangelho. É humilhante para quem dá e para quem recebe. Quando alguém, meus irmãos, porventura te peça alguma coisa, comida, dinheiro, seja lá o que for, o resto é que nós falamos tanto. Se você for dar, dê sem julgar, porque é humilhante. Não importa a situação do outro, quando ele está pedindo é humilhante. Um dia, mais cedo ou mais tarde, ele vai despertar num outro mundo, numa outra condição, vai olhar para trás e vai dizer, puxa vida, eu não precisava de fazer aquilo. E ainda foi humilhado por alguém que deu, por zombou, fez alguma coisa. Se você for dar, dê sempre, fazendo aquilo que Jesus ensinou, que tua mão direita não saiba o que faz a tua esquerda.
Faça por fazer, faça de coração limpo, não importa. Se você deu na dinheirinho, ela vai beber uma pinga, vai fumar uma droga, isso é problema dela. Você não quer contribuir assim, anda sempre com arroz. Eu tinha um amigo meu, é um grande amigo meu que hoje está aí viajando junto do nosso lado do mundo espiritual, meu amado e querido John Caxis. Sabe o que ele fazia? Ele ia trabalhar de manhã cedo, tadinho. Ele trabalhava na fazendinha, tinha umas 5 fazendas. Ele passava nas padarias, enchia, ele tinha um Fusca. Aqui não é caro, não, eu não sei como, tão rico, andava de Fusca. Fusca não é caro. Fusca é um negócio que Hitler quis judiar da humanidade e inventou aquele negócio lá. Então, ele enchia o Fusca dele de pão, café com leite, de manhã cedo, e saía pela cidade. E todos os lugares que ele via alguém esperando o ônibus, trabalhador, ele parava e oferecia. Falou, olha, eu tenho pão e café com leite morno aqui, vocês querem? Enchia de gente em volta do carro, dava pão a manhã toda, e depois ele ia trabalhar. Você já fez esta? Você já fez? Já fez, Felipe? Não sei por que vocês não fazem, o que custa? Ainda quando batem na porta de vocês, ficam fazendo carreta. Ai, meu Deus, vou ter que ir lá atender. O que mais? Poderia definir e exemplificar para nós como ser piedoso? Piedoso. Bom, para ter piedade é preciso ter compaixão, não é? Nós vimos aqui que o indulgente, ele sente compaixão, é um sentimento que eleva. Aqui, ó, é um dos sentimentos mais elevados que pode ser desenvolvido pelos seres humanos. Caracteriza pela compaixão, que se demonstra pelo próximo e pelas suas imperfeições. Então, como que eu sou piedoso? É relevando as imperfeições dos outros. É aceitando os outros como eles são. É não ficar lutando e querendo mudar os outros. Você quer mudar os outros, não é? Você vive querendo mudar um instrumento, não vive, tadinha? Vive falhando. Muda os outros com os teus exemplos. Dê exemplo, Felipe. Faz certo. Você não tem que ficar falando para os outros fazerem. Se alguém te pedir conselho, aconselhe. Com humildade. Não dá conselho daquele jeito. Alguém vem falar para você assim, olha, eu estou sofrendo tanto, estou passando por dificuldade. Eu não te falou? Bem feito. Tá vendo? Ô, piedoso. Se te perguntarem 200 vezes pela mesma coisa, responda com o mesmo tom de voz, da mesma forma que respondeu a primeira. Isso indica o quanto você está evoluído. Porque se você já começa a estrear... Tem um amigo meu aí que faz palestra lá no centro, não vou falar o nome dela de jeito nenhum, é o que mais faz palestra lá. Ninguém pode perguntar lá no meio da plateia. Se perguntar 2 vezes, ele fica bravo. Eu não sei, não falou de ninguém, eu não estou falando de ninguém. Tá, estou sendo muito direto hoje, estão falando, então vou diminuir. O que mais? Tem um texto. Texto? Deixa eu ver o texto. O que tem um texto? Que texto é este? Caridade seguinte. Aqui, ó. O Senhor é teu pai, Joel. Já nos ensinou que não se faz caridade sem piedade, sem ser piedoso. Poderia definir sempre como piedade? Não, aqui, ó. Vamos entender a piedade segundo São Paulo. Vamos ver o que São Paulo falava. Olha aqui, ó. A caridade segundo São Paulo. Se eu falar as línguas dos homens e dos anjos e não tiver caridade, lá na Bíblia fala amor, mas é tradução, é caridade. A caridade é o amor por excelência. Sou como o metal que soa. Olha, o metal soa. E o nariz? Sua. A sua? Não. A sua. Assoa. Assoa. Então o nariz assoa. O sino soa. O suor sua. Olha. É interessante. Ou como o sino que tine. E se tiver o dom da profecia e conhecer todos os mistérios e quanto se pode saber, se tiver toda a fé, até o ponto de transportar montes e não tiver caridade, não sou nada. Olha. E se eu distribuir todos os meus bens em o sustento dos homens, e se eu distribuir todos os meus bens em o sustento dos pobres, e se entregar meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, nada disso me aproveita. Está doido? A caridade é paciente. Você é paciente? Você é paciente? É benigna. Você é benigna? Você é benigno? A caridade não é invejosa.
Você é invejosa? Você é invejoso, Felipe? E você? Quem faz fofoca é invejoso, viu? Não obra temerária nem precipitadamente. A caridade não sai fazendo as coisas sem pensar. Quando nós vamos praticar a caridade, nós pensamos antes primeiro, para não ofender, para não fazer bobagem. Fazemos o que é certo, pelo certo, somos éticos. Não se exoberbece. Olha, é o que eu disse outro dia, eu conheço um médium aí, que ele sai para a rua, ele anda assim. A mão dele nem abaixa mais, ele anda assim para a rua, para que todos beijem a sua mão. Como é que vocês entendem esta? Aqui está dizendo que a caridade não se ensoberbece, não se enche de soberba. A caridade não é soberba, aliás, ela é feita de forma que ninguém veja. O que vocês pensam? Tá cheio de gente assim pro mundo afora, viu? Tá cheio de gente assim. E enche aí, fala, fica falando grosso e arrotando, come chuchu e arrota peru. Deve ser ruim, né? Credo. Não é ambiciosa, não quer ganhar nada. Não tem ambição de ganhar nada. A caridade não se espera nada, se pratica porque é certo e não em troca de algo, mas folga com a verdade. A caridade não anda de lado com a mentira. Não é caridade, por exemplo, então um bandido correndo cá. Aí eu tô cheio de piedade, não vou entregar ele para a polícia, não. A caridade, ela faz o certo. Sempre. Tudo tolera. Tudo tolera. Tudo tolera. Você entendeu isso? Entendeu isso? Você entendeu? Entendeu, Felipe? Tudo tolera. É tudo. Não é mais ou menos, não. Tudo crê. Quem é caridoso, por exemplo, o Felipe chega agora para mim e fala, doutor, estou precisando de um pão. Eu vou dar o pão e falar assim, eu tenho certeza que vou dar esse pão, ele vai vender ali para comprar droga. Isso não é caridade. Isso é maldade. Isso é julgamento, isso é pré-julgamento. A caridade, se alguém te pedir o pão, você dá o pão se você tiver. Se tiver um pão, corta ele no meio, dê metade. Se puder, dê até o pão que vai sustentar a tua fome, se você puder comprar outro depois. Porque quem te pede não pode comprar. Isso é caridade. Não adianta demagogia, não vem com história furada, não. É assim que é a caridade. Tudo espera. Quando eu faço quando eu dou esse pão, eu espero realmente que aquilo mate a fome do outro, que ele se sinta bem. Que aquele pão seja o alimento que ele mais precisa e que vai livrá-lo de fazer alguma coisa triste para ela mesma. Tudo crê, tudo espera, tudo sofre. O caridoso está sempre sentindo empatia. O caridoso está aqui, ó, ele é sempre. Cadê? Onde é que está? Aqui, ó. Ele é altruísta e revelando altruísmo e empatia. O caridoso tem empatia, porque ele é benevolente. Ele quer ajudar, ele quer fazer. A caridade nunca jamais há de acabar, nunca. Ou deixem de ter lugar as profecias, ou cessem as línguas, ou seja abolida a ciência. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estou dormindo, minha filha, coitadinha. Estas três virtudes, porém, a maior delas é a caridade. Paulo é uma carta aos Coríntios, 7, 13, poderia nos explicar essa passagem? Mais explicado que está, mas, olha aqui, ó. Isso aqui está no Evangelho. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus.
Deixai que vosso coração se enterneça ante os espetáculos das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramais nas feridas. Olha, meus amados. E quando por bondade, simpatia, chegais a lhes proporcionar a esperança e a resignação, que encanto não experimentais? Tem um certo amargor, é certo, esse encanto, porque nasce ao lado da desgraça. Quer dizer, nós nos sentimos bem em fazer aos outros, mas aquilo tem sempre um gosto de tristeza, porque estamos fazendo para alguém que está sofrendo, não é? Mas não tem o sabor acre dos gozos mundanos. Isso é importante, mesmo que estejamos do lado dos desgraçados, isso nos causa um pouco de tristeza. Não é igual perder tempo com o mundo, por exemplo, ficar enfiado dentro de casa aí sem fazer porcaria nenhuma, enquanto está cheio de gente morrendo lá na rua. Né? Coronavírus, você vai morrer mesmo, o estúpido ignorante. Todo mundo vai desencarnar, estúpido ignorante. Saiba que a vida é muito difícil e é mais fácil para quem resolve sair do lugar e fazer as coisas certas. A estupidez que hoje abunda o coração dos homens é justamente por causa dessa ignorância e esse senso de autovalorização acima de qualquer coisa. É certo esse encanto porque nasce ao lado da desgraça, mas não tendo o sabor acre dos gozos mundanos também não traz as pungentes decepções do vazio que esses últimos deixam após si. Envolve o penetrante suavidade que enche de júbilo a alma. A piedade bem sentida é o amor é o devotamento é o ouvido de si mesmo, essa abnegação em favor dos desgraçados, é a virtude por excelência, a que em toda a sua vida praticou o divino Messias e ensinou na sua doutrina tão santa e sublime. Quando essa doutrina for estabelecida na sua pureza primitiva, quando todos os povos se lhe submeterem, ela tornará feliz a terra, fazendo que reine aí concórdia, paz e amor. Onde é que está essa na humanidade? Estão falando aí, gritando aos quatro mundos que o mundo está mudando. Onde é que está isso daqui? Onde é que está a caridade? Se os homens abandonaram os homens, pura estupidez. Essa falta de caridade hoje, ao contrário, é evidente, é justamente o que os homens são. Como é que a Terra está mudando? Como é que as coisas estão mudando? O sentimento mais apropriado a fazer que progridais, domando em vós o egoísmo e o orgulho, aquela que dispõe em vossa alma a humildade, a beneficência, o amor ao próximo é a piedade que vos comove até as entranhas à vista do sofrimento de vossos irmãos, que vos impele a lhes estender a mão para socorrê-los, em vos arranca lágrimas de simpatia. Vocês não estão fazendo estão longe de praticar a caridade. Ao contrário, praticam esse sentimento mundano, retorno do egoísmo e do orgulho. Nunca, portanto, abafeis aos vossos corações essas emoções celestes. Não procedais como esses egoístas endurecidos que se afastam dos aflitos, porque o espetáculo da sua miséria lhes perturbaria por instantes a existência álacre. Temei conservar-vos indiferentes quando puderdes seres úteis. A tranquilidade comprada às custas de uma indiferença culposa é a tranquilidade do mar morto, que é estéril, no fundo de cujas águas se esconde a vasa fétida e a corrupção. Quando longe, no entanto, Querem saber o que é caridade? Caridade é passar por cima de todos os sentimentos de egoísmo, de orgulho e de vaidade. É buscar de verdade no semelhante a oportunidade da prática incondicional da serviciência. É deixar essa estupidez, essa ignorância que faz com que os homens ainda arrastem sobre o solo da vida como vermes que são. Para serem dignos de um mundo melhor, é preciso que se esteja melhor.
É preciso que haja mesmo a transformação, a reforma íntima, que todos ficam atribuindo melhoras da mediunidade. Mediunidade nada mais é que um estado que prevalece para que seja possível o indivíduo resgatar o seu passado duvidoso, enquanto que a caridade incondicional é o ato ímpar daquela que evoluiu, ou que atingiu o grau tal de satisfação ao ponto de adentrar mundos avançados. Isto é caridade, o resto é filantropia, quando não a própria demonstração de um espírito perdido no seu orgulho e vaidade. Santo Deus! Doutor X, tadinho, hoje ele deve estar de TPM. Apaga. Tem pergunta? Tem? Ai, meu Deus. Já pensou se Dr. Fritz começar aí o todo lá a baixar? Pronto. Vai acabar com a minha, como é que chama? O meu status de bonzinha. Tem pergunta aí? Piedade é diferente de dó? Piedade? Dó? Eu nem sei o que é dó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si? Pena. Não, pena é piedade. Dó. Não sei o que é isso não, mas deve ser a mesma coisa. Sentimento de piedade, de compaixão em relação a algo, alguém não aceitou. O Felipe falou que é a mesma coisa. Dó e piedade é uma coisa só. Eu não conheço a palavra dó. Dó. Tô com dó. O que mais? Acabou? No progresso do homem, qual das virtudes, benevolência, indulgência e perdão aparecem primeiro? Não. Existe uma ordem? Não. Isso é caridade. Se você for indulgente e não for benevolente, você não é caridoso. Se você for indulgente e benevolente e não perdoar, você não é caridoso. Se você perdoar sem... Aliás, não tem jeito de perdoar sem ser indulgente e benevolente. Tudo é um conjunto. É um conjunto que leva sempre à evolução. Nós devemos praticar sempre, por excelência, a caridade. Não adianta ser benevolente e não ser indulgente. Aliás, não tem jeito. Tem uma... Ai! Tem o quê? Doutor, tem problema com perdão. Tem problema com perdão. Minha família está passando por dificuldade porque meu único irmão foi casado com uma mulher que só fez mal a ele. E o colocou na prisão inocente. Eu não consigo compreender no momento do perdão. Tá. Olha, não precisa continuar, não. Então, nós vamos falar assim, perdão, os familiares, as pessoas que estão junto conosco e que, de alguma sorte, promovem situações que nos levam às dificuldades da vida, meus irmãos. É justamente por essa que o Espiritismo, acima de qualquer coisa, acredita na pré-existência da alma e na continuidade da vida. Quer dizer, o Espiritismo apregoa sempre que nós existimos desde muito tempo e vivemos concomitantemente, encarnando e desencarnando por várias partes do infinito em mundos semelhantes, na Terra como em mundos semelhantes. E cada vez que passamos por esses mundos, nós arrastamos conosco tudo o que fizemos. Quer dizer, o que você vai colher no futuro? É o que você está semeando hoje. O que está colhendo hoje é o que você semeou no passado. Aí eles dizem assim, mas por que uma família toda tem que sofrer? Normalmente, meus irmãos, as famílias dos encarnados não quer dizer que são as verdadeiras famílias espirituais. Eles podem se tornar, a partir de hoje, justamente a partir do perdão, da indulgência, benevolência, da piedade, e no futuro se tornarem parte dessa grande família, das famílias espirituais que existem. Mas trazemos conosco os ranços do passado. E quando vamos encarnar, nós pedimos as provas relacionadas a vencer o que éramos no passado. Egoístas, orgulhosos, vaidosos. Nem sempre quer dizer que, estando encarnados, estamos vencendo. Por exemplo, a dificuldade dos irmãos de perdoar. Puxa vida, aquela pessoa fez tanto mal para alguém que eu quero bem. Mas quem são elas? De onde elas vêm? O que elas trazem? Por que elas estão passando por esse processo? Sejam elas culpados ou não agora. E no passado elas não são culpados? Todos nós, então, não voltamos para o resgate do nosso passado que falava? É muito fácil dizer assim. Eu não acredito nessas coisas.
Então me dê uma explicação lógica para que Deus, o soberano de todas as coisas, o amor por excelência, a perfeição por excelência, permita que essas coisas aconteçam. Que muitas vezes, aos nossos olhos, um inocente pague. Inocente hoje, mas não do passado. Talvez inocente agora, que se resgatar com humildade, resignação, o seu futuro estará livre desses processos de sofrimento que à primeira vista não tem o menor sentido. Não é fácil perdoar. Ninguém disse que seria fácil. É por esta que pode-se dizer que a tolerância é das maiores provas que existem sobre a Terra. É por esta que nós dizemos, insistimos, São Paulo disse, que sem a caridade nós nada somos. E não atingiremos o progresso necessário. Conversa, meus irmãos, conversa, meu irmão, com esse pobre que está preso, que hoje não deve, mas que provavelmente traz do passado as suas dívidas. Diga para ela sobre o perdão, porque uma hora ou outra ele estará livre, e que isso não seja motivo para que ela continue se arrastando nas fieiras do sofrimento em encarnações futuras, porque elas virão. É mais fácil perdoar agora, buscar justiça, pois a justiça dos homens, ela pode até ainda estar engatinhando, mas ela busca fazer certo. Mas a justiça de Deus não erra. Se está acontecendo algo, é porque o passado fala alto. Para que o futuro seja melhor, vai depender de vocês. O que mais? Aqueles que nos buscam em casa ou na rua pedindo algo material, nos procuram por acaso? O acaso não existe. Nós não vivemos dizendo sempre, até nas nossas preces, quando dizemos lá no Padre Nosso, Pai, seja feito tua vontade na terra como infinito. Qual a vontade do Pai? Que sejamos felizes. E a felicidade não está justamente em vencer em nós o que somos. Então, não existe acaso. Tudo que acontece à nossa volta acontece, colabora para a nossa transformação. Até coisas ruins, para que nós provemos que nós somos diferentes. Mostremos para esse mundo que existe à nossa volta, que está sempre olhando, sempre observando, os obsessores, por exemplo, que nós transformamos. Não existe acaso, tudo sempre tem um motivo. O motivo da minha melhora. Doutor, esta pandemia veio para nos ensinar algo? Tudo que acontece tem sempre um princípio positivo. Nada acontece por acaso. Só que não é esta pandemia, não, é a vida. Essa pandemia, ela é tão, ou até mais simples que a outra que teve aí agora há pouco tempo, da H1N1, a gripe espanhola, tuberculose. Meu irmão, ó, você está na frente do seu computador. Na hora que acabar cá, você procura um site, um grupo de irmãos, que se chama Medicina, como chama? Lá dos Médicos Sem Fronteira. Entra lá. Não entra lá para doar, não. Entra lá para você ver o que está acontecendo nesse instante de desgraça, porque esquece de televisão. Televisão é tudo mentira. Todos são mentirosos. Entra nesses grupos que trabalham pela humanidade e vai ver o que é desgraça agora. O que é gente morrendo de fome, de doença, de guerra. Que coronavírus, isso aí está passando já. Vai levar aí mais uns 3, 4 meses, todo mundo vai morrer, mais meia dúzia e acabou. A fórmula não vai acabar com daqui 2, 3 meses. A doença, a guerra, o abandono. Vai no Nordeste dessa porcaria desse país seu, que não adianta nem plantar as coisas no chão. Vocês nem sabem, vocês moram num lugar abençoado. Chove todo dia, está chovendo, todo dia faz sol, faz chuva, venta. Vai lá, você entra no seu país, não precisa ir para lá na África, não precisa ir para esses mundos aí perdidos no infinito, não. Vai lá no Nordeste, vê o que tem de gente morrendo de malária, de lombriga. Vocês não sabem o que falam. Vocês são muito metidos a sofredores. É porque não estão acostumados a sofrer. Mas, como eu digo sempre, não se preocupe, logo vocês vão estar reencarnando nesses outros lugares aí. O que mais? A gente evolui um pouquinho nessa encarnação? Eu disse outro dia, eu vou repetir,
Se vocês não concordam, é só uma questão de análise. Na Terra ninguém evolui. Como assim, doutor? Nós evoluímos no mundo espiritual. Nós aprendemos. Assim, você estuda o ano todo na escola. Você está aprendendo. Um belo dia, você chega lá, a sua professora fala assim, hoje nós temos uma prova. O que é a prova? É você provar que aqueles outros dias todos que você passou lá, você aprendeu. Então eu aprendo no mundo espiritual. No mundo espiritual são os dias. A prova é aquele dia que eu vai mostrar que eu aprendi o que eu disse que sabia. Então nós evoluímos quando nós encarnamos, cumprimos com a nossa obrigação, nós vamos chegar no mundo espiritual, nós vamos pegar o livrinho da nossa vida, vamos ver. Esse eu fiz, não fez. Aí eu evoluiu. Ou eu não fiz. O que mais? Quando fazemos algo pensando que somos vaidosos... Pensando? Como quando fazendo? Quando fazemos algo pensando que somos vaidosos, isso não contamina a nossa atitude? Escuta. Quem se sente caridoso não está sendo vaidoso? Eu não consigo entender. Não consigo entender a pergunta. Mas deixa eu ver, papai. Você vai fazer algo. É muito simples. Que tua mão direita não sabe o que faz a tua esquerda. Pronto. Você está com dúvida se você não quer. Realmente, se você fizer para aparecer, você é vaidoso. Pronto, perdeu tudo. Você não vai servir para nada. Vai fazer, mas para você não vai adiantar nada. Que tua mão direita não sabe o que faz a tua esquerda. Por exemplo, você quer ajudar alguém. Você não precisa ir lá levar dinheiro, levar comida, bater na porta. Manda alguém fazer para você. Procura uma instituição. Você vê tanta gente aí na rua passando fome pedindo. Não fica dando as coisas na rua, não. Vá numa instituição que ajuda elas. Fala, olha, tem um coitado caído lá, precisando, pedindo. Está sempre lá no semáforo pedindo. Eu gostaria de ajudá-lo. Mas aqui. Eu não quero que ninguém fique sabendo. Eu quero fazer por fazer, porque eu quero amar. Lógico que se você ver alguém caído no chão, não vai chamar, vai lá e acode. Mas se você tem dúvida quanto à sua vaidade, o que já é muito bueno, né? Melhor duvidar de si mesmo que duvidar dos outros, faça desta forma. Peça que alguém faça por você, fique sempre escondido. Arrume um meio de servir sem que ninguém te descubra. O que mais? Quem se sente caridoso não está sendo vaidoso? Felipe, ó, põe água lá. Como? Quem sente caridoso, quem faz caridade não é vaidoso? Não brinca não fala isso não. Caridoso é caridoso, vaidoso é vaidoso. Quem se sente caridoso não está sendo vaidoso? Tá, quem se sente caridoso é vaidoso. Você tem que fazer a caridade não porque é uma obrigação, não porque a lei te exigiu, mas sim porque é o certo. Fazer porque tem que ser feito, fazer porque é natural. E não porque isso te cause eu vou ficar bem aos olhos de Deus. Aí já perdeu tudo. Aí você é vaidoso mesmo e está perdido. Tem que parar com isso. O mesmo não vale para a prece, viu? Ficar rezando para agradar a Deus, você está perdido. Para de rezar e vai acudir o Filho de Deus que está caído na mundo. Isso é caridade e esse é o que Deus quer de todos nós. O que mais? Doutor, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre o anjo guardião. Anjo guardião. Desde a primeira reencarnação, o anjo guardião é sempre o mesmo até hoje? Quando nós somos criados, isso aí não tem idade, não tem tempo. Deus bondosamente nos concede uma categoria de irmãos, os que vocês chamam de anjo guardião, anjo da guarda. E esse irmão, por causa do seu estado, ele simplesmente ama. Ele faz o bem, é bem diferente de tudo que nós conhecemos. Ele é um espírito bem mais evoluído. E ela ficará conosco por toda a nossa existência. Salvo, algumas vezes, pode o anjo da guarda abandonar, por qualquer motivo, e ele não vai ser cobrado. Ele vai e outro é colocado no lugar. Mas isso acontece com uma certa raridade. Outra coisa importante, anjo guardião não é um indivíduo particular. Quer dizer, o anjo de guarda que eu tenho, ele é anjo de guarda de mais um sem número de criaturas. Isso aí nós podemos estudar. Está aqui outro dia, mas só para ficar bem claro. Então, quando somos criados, Deus já nos coloca, naturalmente a lei de Deus já providencia um anjo guardião.
e esse nos acompanha por toda a nossa imortalidade. Sempre. Nós teremos nela sempre um amigo. O que mais? Conforme foi dito, evoluímos no plano espiritual. Já. Assim, nossas ações aqui seriam um dever e se tornam Sempre. caridade quando desencarnamos? Não se torna caridade, não. Praticar a caridade acá é um dever. A indulgência, a benevolência e o perdão é, por excelência, a caridade que faz com que a criatura se eleve. Não tem, tudo se resume nesta. Aqui fala lei de amor, justiça e caridade. Lei de amor, justiça e caridade. Das três, a caridade é a maior nesse mundo, porque é o que todo mundo pode praticar. Justiça nem todos sabem, conseguem. Amor, então, estamos longe. Vocês estão longe disto. Então, a de caridade é mais próprio, é mais fácil, está mais perto. Já? Quando o Senhor diz... O Senhor é o Pai de quem falou. Que Deus não está nem aí para nós, Deus o que falou o Senhor quer dizer? Eu falou que Deus não está nem aí? Meu Deus, e agora? Como é que... Tem que justificar isso lá. Deixa eu explicar uma coisa. Eu vou falar em números, para você entender. Não é que Deus não está nem aí para nós. Deus não pode estar nem aí para nós. Porque senão ele seria, de alguma sorte, de alguma forma, parcial. Deus é a lei. Deus não é uma persona. Deus não é uma figura de um velhinho segurando um cadeado. Isso aí foi criado por causa de Moisés, que carregava, ele era um velhinho barbudo, não sei o que tem, andava com cajado, era gago e papapá. É uma série de histórias que a Bíblia não conta, mas que a história verdadeira conta. Existem pergaminhos que relatam isso. Então, criou-se a imagem de Deus como uma persona, uma criatura. Aí falar que nós somos imagem e semelhança de Deus, coitado de Deus, né? Se fosse igual a nós, que porcaria ele seria. Então, esquece. Então, Deus é a lei por excelência. A lei, todas as leis de bondade, justiça, toda a lei perfeita que nós buscamos, isso é a representação, isso é Deus. E a lei, ela é sempre imparcial. Então, ela não faz nada por ninguém, mas por todos. Como assim, doutor? Ninguém em especial pedindo algo para Deus vai receber. Porque se alguém em especial, em qualquer momento, outro dia, por exemplo, tem um estudo que está rodando aí, que estão falando que... Não é para falar disso, não? Tá bom. Eu quero falar. Tá bom. Então não vou falar. Se alguém falar que pediu lá para mim, eu estou precisando de ajuda, e Deus vai lá e pum, que bichão que é lá? Olha lá o tamanho do bicho. Que bichão na parede. Fica falando mal de Deus, olha lá. Que bichão que é, Felipe? Não sei. É bom matar ela. Depois. Vai matar o filho de Deus, está pendurado na parede lá, coitadinha. É uma formicona. Esse cá Deus fez para ela. Por exemplo, curou um câncer dela. Eu pedi para Deus, eu pedi o tanto que curou. E eu também tenho fé em Deus. Eu estou com câncer, eu pedi e não curou. Aí eles dizem assim, mas é mistério de Deus. Não, pera, Deus, além de misterioso, ele é parcial. Ele escolhe, então ele não é justo. Para que Deus seja justo, ele vai fazer para todos. Então, se alguém recebe, o outro também recebe. Se é feita um, é feita outro. Para essa Deus deu a inteligência para o homem, para que seja feito por todos, para todos o tempo todo. Cada um, segundo sua obra. Lembra do passado que nós falamos? Você vai receber, está colhendo agora o que você semeou. Vai colher no futuro o que semear. É a lei de Deus. O que mais? A caridade, sendo uma virtude, implica sempre no desinteresse? Caridade sendo uma virtude... Cadê o bicho, Felipe? Ai, Jesus. A caridade sendo uma virtude... Implica sempre no desinteresse? Implica sempre um desinteresse? Lógico. Mas não tem outro jeito. Se você tiver qualquer interesse, não é caridade, é interesse. A caridade, ela é compaixão. É fazer porque você quer fazer, porque você ama o seu semelhante. O que mais? Doutor, saindo do tema, mas tenho muitas dúvidas. Saindo do tema e tem dúvida.
Qual que é a dúvida? Como é no espiritismo a questão das pessoas ter amuletos? Amuleto? Você conhece algum macumbeiro rico? Conhece? Se amuleto, qualquer bugiganga servisse para alguma coisa, funcionasse de alguma forma, não teria ninguém doente mais. Concorda comigo? Se alguém carregando lá um patuazinho conseguisse se livrar do mal, todo mundo é só andar com o patuazinho, serviria para todo. Por exemplo, tem lá um tal de como é que chama? O São Jorge. Tem uma oração de São Jorge que eles carregam no bolso. Lá na Rio de Janeiro, muita gente carrega aquilo. E bala passa por cima de São Jorge. Não tem jeito nenhum. Mata São Jorge, o dragão e quem está com a oração. Vamos lá. Todos que estamos encarnados na Terra somos espíritos que já tivemos muitas vidas anteriores? Mas muitas. Olha a pergunta, se todos que estão encarnados na Terra já viveram muito, mas muito, é imensurável, é inimaginável. E não tem razão para ficar olhando para trás, viu? Olha para frente. Saiba que o que está acontecendo agora é semeadura. Isso aí que está, meus irmãos, a bondade de Deus. Já pensou se elas nos condenassem ao inferno, simplesmente? Vai todo mundo para o inferno porque vocês estão fazendo coisa errada. Bom, eu fui criado há poucos dias e vou viver 70 anos, 80 anos, 90 anos se for alemão, não é? Se for brasileiro, 70. E não conseguiu praticar a lei de justiça, amor e caridade. Para onde que eu vai? Responde, o que a lógica diz? Mas Deus vai me perdoar. Meu irmão, Deus vai perdoar do quê? Onde é que eu estou ofendendo Deus se eu não estou fazendo que quem vai sofrer sou eu? Não, Deus não está nem aí, vai fazer o quê? A bondade de Deus está justamente na reencarnação. Sarah Belenca! A Sarah Belenca aí, ó. Tá aí a Sarah Belenca. Então, pensa bem, isso é uma bondade de Deus, reencarnar. Oportunidade sempre, eu vou e volto, e cada vez eu pratico, e se eu não pratico, o problema é meu, eu não vou para o inferno, mas eu tenho que fazer. Mais cedo ou mais tarde eu vou, e as reencarnações são essas. Mais importante, há muitas moradas na casa do Pai. Quem disse foi Jesus. Onde é que é a casa do Pai? Não é todo o infinito? Não é a sua obra? É a Via Láctea? É o universo? Há muitos mundos para se reencarnar. Muitos. A Terra é apenas um ínfimo, dos mais ínfimos que existe por aí. A Via Láctea tem, acho que 300, 100 bilhões de estrelas, sei lá, 100 bilhões de estrelas, a Via Láctea só. Esse pedacinho, tem um pequenininho. O que mais? Se evoluímos no plano espiritual e a prova é a encarnação, se formos negligentes nas oportunidades que temos de provar estes aprendizados, os desafios, as provações vão ficando cada vez mais difíceis? A questão não é bem esta. A cada um segundo sua obra. Olha só, quando nós encarnamos porque escolhemos. Lembra do livre-arbítrio? Nós temos livre-arbítrio. Lá, o bichão, pá! Tadinha, bichão. Vai embora, doutor. Ô, bichão. Nós reencarnamos porque nós dissemos que éramos capazes. Não, deixa o bichão lá, estou brincando com o bichão. Nós reencarnamos porque dissemos que éramos capazes. Quando nós encarnamos e não cumprimos e retornamos ao mundo espiritual, nós simplesmente demonstramos que não aprendemos, que temos que preparar mais e mais e mais, e não importa o tempo não tem... A única questão, não vai piorar para nós, não vai piorar para ninguém. Apenas é o seguinte, hoje eu veio com todas essas condições, por exemplo, sua família, seu trabalho, a sua inteligência, a sua condição. Será que no futuro você vai ter a mesma oportunidade? Vão surgir tudo da mesma forma? Pode ser que não. Pode ser que venham outras dificuldades maiores que te levem a ter um pouco mais de sacrifício.
porque a culpa é tua. A quem muito foi dado, muito será pedido. O que mais? Caridade é fazer sem perceber, naturalmente. Seria isso? É isso quando você está naquele ponto assim, que já é natural ser caridoso. Você não pensa mais. É como abraçar um filho, beijar um filho. Você não pensa nisto. Você simplesmente faz. Pronto, porque é bueno, porque é gostoso, porque isso faz parte de vocês. Quando fizermos isto sem olhar a quem, isso é caridade. O que mais? Amuletos não seriam iguais energias dos chakras? Querido, nós precisamos de estudar um pouquinho mais essa questão de energia e tudo mais. Eu acredito que mais, Amilde, nós vamos falar desta em outro tempo. Olha, as forças do infinito, ela basicamente é o amor, é a justiça e a caridade. Essas são as verdadeiras forças. E os chakras, isso tudo, aquilo, papapá, que os homens querem porque querem interferir, mudar, e eu posso, meu amor faz. Não é bem assim, não. O negócio é um pouquinho mais complicado. Por exemplo, Jesus curou todos que estavam à sua volta. Por que não? E Jesus não era melhor que todos nós, não é melhor que todos nós, não está muito acima de todos nós. Por que ele não curou todo mundo? Porque nem todo mundo queria ser curado. Mais uma vez, livre-arbítrio. Não importa a força, o poder que eu tenho, com exceção de Deus. Deus pode mudar, mas não vai mudar isso, porque Deus é a justiça por excelência. Se eu não quiser, ninguém faz por mim, nem o bem, nem o mal. O que mais? Não tem mais perguntas. Acabou as perguntas, olha, bem na hora, tá? 1 hora, 1 minuto, 21 segundos. Eu fico tão feliz de poder participar com vocês. Aí agora nós vamos prever, parece que a Casa Espírita vai voltar, daqui uns dias já está voltando, não é? Logo nós estaremos lá. Nós vamos ver a possibilidade de fazer essas coisas cá. Tinha muita gente hoje, Felipe? Não, tinha umas 104. Tá bueno aí, tá na média, não é? Eu queria umas 1.204, mas tá bom. Vamos expandir, vamos levar o aprendizado para todos os lados. Agora, coloca sua águazinha para fluidificar lá. Você colocou? Como nós sempre dissemos, sem amuleto, sem nada desta, apenas pela força de vontade, pelo poder que todos nós temos de amar, de distribuir tudo aquilo que temos dentro de nós, de bueno, de justo, de correto. Façamos com que desça sobre essas águas, por intermédio do poder de nossa fé, a fé que transforma, que modifica, que diz a esta montanha, sai de cá, vá acolá. Desce sobre essas águas à medida de tudo que eu tiver feito, o remédio que haverá de curar todos nós, todos que estão à nossa volta, não só das enfermidades materiais, mas principalmente das enfermidades espirituais, o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Que nesta água esteja realmente o poder de tudo aquilo que eu quero de melhor para o mundo à minha volta, bem como para mim mesmo. Queridos irmãos, amados amigos, deste irmão que muito vos ama, muito vos quer bem, um forte e terno abraço. Até breve. Padre nosso que estais nos cielos, Santificado seja o vosso